Olá pessoal do Legale, meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou advogado, especialista em cálculos previdenciários e sócio da ABL Calc. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a revisão da vida toda, ou revisão do afastamento da regra de transição. Essa revisão que já está há muito tempo aí como revisão do momento. Queria falar um pouquinho sobre os fundamentos para ingresso da ação e como identificar o direito. Então eu vou tocar um pouquinho no assunto de cálculos. A gente já sabe que a revisão da vida toda é para incluir os salários de contribuição anterior a julho de 94 na base de cálculo e afastar o mínimo divisor. Mas como que isso funciona na prática? Para começar, a gente precisa saber o que é a regra de transição. O direito está mudando o tempo todo, principalmente o direito previdenciário. E quando uma regra nova surge, que modifica os requisitos para uma aposentadoria, a gente acaba tendo três tipos de pessoas. A primeira é aquela que já preencheu todos os requisitos para se aposentar. A gente conhece como direito adquirido. Então ela já pode se aposentar, não é afetada por essa mudança. A segunda, ela já está trabalhando, ela sabe os requisitos para se aposentar, mas foi pega de surpresa, porque a regra mudou totalmente. E uma terceira, que ainda nem se filiou ao sistema, então inicialmente ela não é afetada por essas regras. Quando essa regra nova vem, normalmente vem junto uma regra de transição, feita mais especificamente para esse segundo tipo de pessoa. O que acontece? A Lei 9.876 de 99 é uma regra de transição, e ela, entre algumas coisas, fez uma modificação na Lei 8.213, que era um cálculo de 36 últimos salários de contribuição, uma média simples, modificou para 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Era uma mudança grande na época. O problema é que essa era a regra permanente, ficou na Lei 8.213. A regra de transição está na Lei 9.876. Seu artigo 3º determinava que o cálculo era 80% dos maiores salários de contribuição a contar de julho de 94, com a aplicação do mínimo divisor. Esse é o problema. Uma regra de transição, ela não pode ser mais maléfica do que uma regra permanente. O objetivo dela não é onerar ainda mais o segurado que já estava afiliado ao sistema. O objetivo dela é deixar a regra um pouquinho mais branda, já que ela já estava afiliada ao sistema e foi pega de surpresa, para que ela consiga atingir os requisitos e se aposentar um pouco antes. Esse é o grande problema da revisão da vida toda e esse é o fundamento principal. O que acontece? A gente ainda tem também como entender a vida toda, a revisão da vida toda, como direito ao melhor benefício, um direito já reconhecido pelo STF. Por quê? Porque se a pessoa tinha, numa regra permanente, uma aposentadoria melhor, mais vantajosa, já que os salários de contribuições anteriores a julho de 94 podem ser maiores, não tem por que ser aplicada uma regra de transição pior, maléfica. Então você tem aí um segundo fundamento, um fundamento muito forte para ser utilizado, junto com o afastamento da regra de transição, para conseguir o direito do seu cliente. Aqui vai outro ponto. A gente tem também a decisão do STJ, no tema 999. O que o STJ decidiu por unanimidade? Aplicar a regra permanente, definitiva, que está no artigo 29 da Lei 8.213. Dessa forma, a gente ia ter uma revisão com inclusão dos salários anteriores a julho de 94, quando benéfica para o segurado. E, claro, com o afastamento do mínimo divisor também. Então, só nessa conversa, eu já consigo apontar para vocês o que você tem que prestar atenção para identificar o direito do segurado. Perceba, se houve aplicação do mínimo divisor, a revisão da vida toda pode ser favorável, porque a gente vai afastar o mínimo divisor do cálculo. Esse é o primeiro ponto. Dá para ser observado em muitas aposentadorias por idade de pessoas que trabalharam antes de julho de 94 e não trabalharam após e acabaram tendo um salário mínimo, por exemplo, como benefício. Só que quando faz a revisão da vida toda, além de incluir aqueles salários, não se vai aplicar o mínimo divisor. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é você observar se os salários de contribuição da pessoa anteriores a julho de 94 são maiores do que após 94. Ah, mas a moeda é diferente, eu não sei quanto vale o cruzeiro na época. Eu vou dar uma dica. Existem tabelas na internet dos tetos previdenciários. O que você pode fazer é comparar. Você pode baixar essa tabela, colocar do lado do CNIS da pessoa e verificar se esses salários estão próximos aos valores da tabela. Se tiverem, você já sabe que é um valor consideravelmente alto
e vale a pena investigar, vale a pena fazer o cálculo. Esse é o ponto que eu ia tocar. Não dá para fazer a revisão da vida toda sem cálculo. Não é possível. Você precisa verificar se a inclusão desses salários é vantajosa ao cliente para evitar diversos problemas, como diminuir a aposentadoria da pessoa ou até sucumbência. Isso é algo que a gente não quer para os nossos clientes, certo? Então você vai precisar fazer o cálculo, seja por um programa, seja por uma planilha, seja contratando alguém para fazer, faça o cálculo. Não entre com a revisão da vida toda sem realizar o cálculo do benefício. Outro ponto muito importante: decadência se aplica à revisão da vida toda. Por quê? Lembra que eu falei do direito ao melhor benefício, que a vida toda está ali do lado? Então, o STJ já decidiu no tema 966 que se aplica a decadência do artigo 103 da Lei 8.213 para o direito ao melhor benefício. Então, mesmo que a pessoa tenha esse direito, ela possua esse direito, já decaiu. Fique atento a isso, observe certinho se o benefício do seu cliente não decaiu antes de entrar com a revisão da vida toda. Esses eram os pontos mais importantes que eu tinha para falar para vocês. E antes de concluir, eu queria também lembrar de que após a reforma da Previdência, a gente tem um entendimento de que não é possível a revisão da vida toda. Vou explicar um pouquinho só o porquê. No artigo 26, salvo engano, da reforma da Previdência, da emenda, foi constitucionalizado os salários de contribuições serem considerados apenas a partir de julho de 94. Como agora está constitucionalizado essa regra, esse limite de salários, a gente entende que não tem mais como afastar. Antigamente a gente estaria afastando uma regra de transição. Agora a gente não tem como afastar isso. Não é possível. Então, a vida toda só vale para benefícios concedidos até novembro de 2019, que seria a regra de direito adquirido. Esse é outro ponto para ser observado. É o último ponto que eu tinha para falar para vocês e concluir. Eu espero que esses apontamentos ajudem a ter um entendimento um pouquinho melhor sobre a revisão da vida toda. E eu estou completamente à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço.